Nós vivemos tempos difíceis e não bastassem as lutas que nós temos com saúde, com questões de família, com as questões que envolvem o trabalho. Existe uma outra luta que eu acredito que todos estamos passando por ela em um grau maior ou menor, mas que ela vem ao nosso encontro todos os dias. Nós somos inundados diariamente com uma enxurrada de informações que tem sua origem, ora na mídia, essa mídia convencional que nós conhecemos. Não adianta, ela não quer ficar aberta a minha Bíblia. Nas nossas conversas, nós também somos inundados por notícias e informações. Nas mensagens que nós recebemos nesses aplicativos de mensagem, né? Então, nós somos uma geração extremamente, com a informação extremamente acessível. Nós temos elas nos inundando de todas as direções, né? Mas o mundo, de repente, ele foi tomado por especialistas. Já percebeu isso? Que o mundo hoje foi tomado por especialistas que detêm uma compreensão dos fatos, que emitem suas opiniões como se ela fosse a verdade absoluta, a única que nós precisamos conhecer e aceitar. Não é também à toa você observar que nós nos encontramos numa sociedade dividida, né? Uma sociedade dividida por ideologias, por pontos de vista, por posicionamentos políticos, né? Onde os que se opõem aos outros, uma permanente oposição, tornam-se criadores daquilo que tão popularmente passa hoje nos nossos lábios e na nossa mente, que tem um nome com duas palavrinhas em inglês. Quem lembra dessa palavrinha? Fake news. Já ouviu falar de fake news? Quem não ouviu, né? Então, um se opõe ao outro, as partes que se dividem e se opõem, começam a criar fake news, e daí sabe o que acontece? Você já não tem mais segurança naquilo que você escuta, naquilo que você assimila, você já começa a duvidar de tudo. Porque você já não tem mais segurança se aquilo é verdadeiro ou não é verdadeiro, né? Outro evento que aconteceu na nossa sociedade aí nos últimos tempos, irmãos, foi a questão que envolve a multiplicação de agências de checagem. Eu não sei quem que já verificou isso. Um tempo atrás, você tinha um ou dois elementos, agentes aí na sociedade que você ia lá e consultava para ver se um fato é verdadeiro. Mas hoje tem dezenas, para não dizer talvez centenas, de órgãos ou organismos que se pressupõem detentores da capacidade de dizer para você se aquilo é verdadeiro ou não. O que se chama de as agências de checagem, né? E muitos desses grupos chamados agentes de checagem, são criados por aqueles que antes eram propagadores de mentiras. Então você fica num ambiente muito estranho, né? E você sabe que muitos de nós nos tornamos multiplicadores de falsidades. Você sabia disso? Você já percebeu isso? Que nós recebemos alguma informação, algum relato, alguma afirmação que nos parecem tão claramente ser verdadeiras e que nos impactam, nos comovem, digamos assim, nos trazem preocupação, que rapidamente nós multiplicamos aquela informação. E daqui a pouco está todo mundo sabendo de uma coisa que nem você, nem eu, quando eu passei, eu sabia que era verdadeiro, né? Não conferimos se aquilo corresponde a uma realidade, a um fato real,
e passamos isso para frente. Eu não sei você, mas a gente acaba se sentindo em alguns momentos também reféns daquilo que passou a se chamar de narrativa. Essa palavra foi tomada aí do vocabulário português, da língua portuguesa, para representar relatos de fatos que, sem compromisso com a verdade, intentam prejuízo dos outros. Que são essas narrativas, elas são repetidas, daí nós começamos a repetir, porque começamos a ouvir e não conferimos e passamos a repetir, aquilo se torna quase uma verdade. E nós acabamos acreditando como uma verdade. Eu vou fazer uma citação de um cara aqui que ninguém gosta, mas ele é o criador dessa história. Ele diz assim: o cara que era o braço direito do Adolf Hitler chamava-se Joseph Goebbels. Já ouviram falar desse cara, né? Cara mau, né? Mas ele teve um papel decisivo na implantação na sociedade alemã do nacionalismo alemão que se chamou nazista, projeto nazista. E ele cunhou e afirmou o seguinte: uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. E é isso que está acontecendo hoje em dia, meus irmãos. Então a gente fica numa selva onde a gente não sabe de fato o que é verdade e o que não é. Vocês lembram-se que um tempo atrás a gente falava de púlpito de verdade relativa? Que a pós-modernidade ensinava a verdade relativa. Tipo assim, eu tenho a minha verdade. O pastor Máfio ali tem a verdade dele. O Jonathan é a verdade dele. Eu não me oponho à verdade dele, ele não se opõe à minha, não nos opomos e mantemos a paz, porque a verdade, na verdade, ela não é absoluta, cada um tem a sua verdade. Mas essa história da verdade relativa já está diminuindo e está tomando conta do espaço, uma coisa que alguns filósofos da modernidade passaram a chamar de pós-verdade. Que é a pós-verdade. E como é que acontece a pós-verdade? A pós-verdade ela surge quando situações em que os fatos objetivos são ignorados na argumentação, na declaração, no processo de convencimento, de persuasão. Então, os fatos objetivos da realidade são ignorados. Então, isso seria uma verdade que expressaria a visão particular de quem fala. E não precisa ter nenhum compromisso com os fatos. É tipo uma verdade alternativa. Uma verdade alternativa. Um exemplo dessa verdade alternativa é a pregação da ideologia de gênero. Qual é o fato? O homem nasce com cromossoma X, e a mulher é XX, né? E o homem é XY, agora não me lembro, é isso, né? Então, o médico está aqui atrás para conferir o que eu estou falando, está vendo? Mas então, biologicamente, você nasce homem ou nasce mulher. Mas agora existe uma pós-verdade. Não é bem assim. A pessoa tem que decidir qual é a sua opção sexual. Pós-verdade. Então, são descompromissada dos fatos, desligada de fatos objetivos reais, mas aceita como uma verdade, porque é uma verdade alternativa, que daí pode se transformar numa narrativa, que é repetida, daqui a pouco está todo mundo aceitando como fato, como verdadeiro. E isso tem contribuído para a multiplicação da angústia no coração das pessoas, para a geração de ansiedade, depressão, medo da realidade, medo dos fatos, medo no coração das pessoas, de muitos de nós. Eu realmente, eu não sinto medo, mas eu sinto uma profunda decepção e irritação com tudo isso. Isso não é bom.
Então a pergunta que surge aqui é como lidar com tudo isso? Como não ser apanhado nessa rede de engano e viver uma vida livre, uma vida aprovada por Deus? Como? Eu quero ler agora um texto da Palavra de Deus que está em João capítulo 8. Como o meu relógio está ali na câmera, eu não sei quanto tempo eu vou levar para pregar, tá, irmãos? João capítulo 8, versículo 30. Começa no versículo 30, vai até o 47. Então nós lemos assim na Palavra de Deus. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. E eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Jesus e agora estou aqui. E eu vim por mim mesmo, eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração, pedindo que a Tua palavra venha a ser ministrada neles, com a Tua graça e com a Tua bondade. Faz-nos entender e praticar em nossas vidas aquilo que o Senhor nos ensinar nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, a expressão verdade nesse texto, ela surge por 8 vezes. Isso significa que o assunto é importante. O assunto é importante. Se você fizer uma leitura do texto que vai imediatamente anterior a esse, você vai perceber que há uma discussão intensa que envolve as afirmações de Jesus sobre a sua divindade e a rejeição dos religiosos judeus sobre as afirmações de Jesus. Aquela dinâmica da oposição. Jesus afirma ser a luz do mundo, enviado do Pai. Ser o próprio Deus. Ele diz: eu sou. E o caminho para a redenção dos pecados. É isso que Jesus afirma para aqueles religiosos. Mas eles não aceitam isso como verdadeiro. Duvidam do testemunho de Jesus. Não reconhecem as suas palavras como sendo palavras vindas de Deus. Rejeitam aquilo que estão ouvindo como sendo algo verdadeiro. O que se percebe nessa dinâmica, dessa
interação de Jesus com aqueles religiosos é que há uma nítida dificuldade ou barreira nestes religiosos em reconhecer a verdade. Há uma dificuldade. Eles não conseguem perceber qual é a verdade. Quem são eles naquela situação? Quem é Jesus naquela situação? O que está acontecendo? Os fatos que estão sendo servidos de testemunho da presença do Messias, eles não percebem. Eles até têm conhecimento lá das Escrituras do Antigo Testamento, da Torá, dos escritos, dos profetas, mas eles não conseguem identificar em Jesus a verdade. No entanto, no versículo que nós começamos a ler, no versículo 30, diz que alguns creram. Alguns tiveram essa barreira superada, venceram a barreira e conseguiram crer em Jesus. Né? E Jesus fala o seguinte para eles, para essas pessoas que creram nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então hoje, irmãos, eu quero falar um pouquinho para a gente sobre a verdade. O que é verdade? O que é de fato verdadeiro? Como que a gente pode nortear a nossa vida para seguir a verdade, para não passar por aquela situação que os religiosos passando ali com Jesus passaram? Dificuldade de entender o que Deus está nos mostrando, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está, da maneira como Deus está se manifestando na nossa vida. Não é? O que é a verdade? Então vamos tentar entender um pouquinho o que é a verdade. Nós podemos dizer que a verdade é uma afirmação que está conforme os fatos ou a realidade. A verdade é alguma coisa que, ao nós afirmarmos, se conecta com a realidade, sentida, percebida, reconhecida. E toda a verdade é em si absoluta. A verdade é absoluta. Ela é imutável, ela não muda. Ela é transcultural, ela transpassa todo tipo de cultura. Completa e exclusiva. A verdade é só a verdade. Não existe meia verdade. Não é? E um detalhe importante, ela não depende do que a gente sente. A verdade não depende dos nossos sentimentos. Não depende das nossas preferências. Ah, eu prefiro assim, eu prefiro assado. Não adianta. Ela não depende das nossas preferências. Se alguma coisa é verdadeira, ela é verdadeira para todos. Em todos os momentos, em todos os lugares. Um bom exemplo disso é o daltônico. Você já viu o daltônico? Ninguém aqui é daltônico, né? Mas o fato de um daltônico enxergar uma cor diferente daquilo que ela de fato é, não muda aquela cor. O fato dela ter uma característica física, um elemento genético que faz com que ele enxergue de maneira diferente, não muda a cor do vermelho. Porque ele olhar e diz, não, esse vermelho está parecendo verde. Não, esse vermelho é verde. Ele continua sendo vermelho. É a realidade. Então a verdade é soberana. E quando Jesus trata desse assunto, quando ele lida com essa realidade, ele estabelece um prumo para você avaliar essa verdade. Qual que é o prumo? Ele fala, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês conhecerão a verdade. Não é? Então o prumo, aquilo que é usado, o prumo é aquela pecinha pesada que você usa para medir se uma parede está reta ou não, né? É uma linha de comparação, para você avaliar se algo é verdadeiro, se algo pode ser qualificado como verdadeiro, e experimentar a verdadeira liberdade, você precisa ter no teu coração os valores, princípios e a realidade das Escrituras, porque ela é a própria verdade. Né? Quando nós pensamos no mundão de hoje, nós observamos que
esse mundo que diz não para Deus, esse mundo que não quer nada com Deus, que quer viver de maneira autônoma, sem Deus, né? Ele dá espaço para que o diabo, que Jesus chama aqui de o pai da mentira, ele trabalhe para nos aprisionar em falta de verdade, nos aprisionar na mentira, e vai criando uma rede que faz com que a gente acabe perdendo a nossa liberdade. E só a palavra de Deus, o conhecer e permanecer nas Escrituras, naquilo que Jesus diz, é que nos liberta dessa rede. Você pode ver que até prisões religiosas, você veja o comportamento desses homens religiosos, eles estavam enredados por uma rede de afirmações que eles estavam utilizando para impedi-los de conhecer a liberdade que é Jesus, de seguir a Jesus. Aqueles que conseguiram romper essa rede creram, aqueles que não conseguiram não creram. Então, essa rede de mentiras acaba nos aprisionando. Você quer um exemplo disso? Eu não sei, eu vou dar um exemplo pessoal e um exemplo geral. Eu, durante a minha infância, eu nunca tive um pai presente na minha vida, mas todas as vezes que meu pai esteve perto de mim, ele sempre foi capaz de dizer que eu não era capaz. Ele sempre minimizou a minha condição de vencer na vida, vamos dizer assim, né? E sabe o que acontece? Durante anos eu fiquei lutando com aquilo na minha cabeça, porque eu estava até acreditando nisso, não conscientemente, mas estava lá. E não estava dizendo, eu não sou capaz, eu não sou capaz. Mas aquela mentira, repetida tantas vezes, causou uma dificuldade muito grande para mim superar. Né? Muitas vezes você se relaciona com um pai agressivo, com um pai abusador, e você acaba achando que, colocando que a autoridade é um problema. E você passa a ter problemas com Deus por causa disso, você passa a rejeitar Deus por causa disso, por causa de uma mentira que foi causada por um comportamento. Então essa é uma realidade da qual a gente precisa ter consciência. Há muitas coisas, eu citei uma delas. Né? Outra coisa que tem sido bastante presente aí é o uso de palavras com novos significados. Vamos ver se você sabe uma palavra ou duas que estão sendo usadas assim a rodo nesse país hoje. E até fora do país. Já ouviu falar a expressão fascista? Não é? Então você repete essa palavra, você atribui um novo significado para ela, e ela é repetida insistentemente. E daí nós começamos a repeti-la e começamos a acreditar nisso como se fosse uma verdade, começamos a nominar pessoas e fazer prisões em relacionamentos, prisões para que a verdade não chegue ao nosso coração, porque a gente usa essa e outras palavras que nos impedem de viver a experiência da verdade. Mas a verdade, além de ser uma afirmação que tem que se conectar com a realidade dos fatos, a verdade também é uma pessoa. Ela é pessoal. Em João capítulo 14, 6, o único ser que pisou nessa terra, que teve a coragem de dizer eu sou, foi Jesus. E ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Daí a dificuldade daqueles religiosos de perceberem que ele é a verdade. Ele é a verdade. Jesus é a própria verdade. Ele é a realidade da existência de Deus presente entre nós. Deus conosco. Ele é o caminho que conduz à vida. A verdade da redenção está em Cristo, é Ele a redenção.
Então, para conhecer a verdade, é preciso, e ser livre, é preciso que eu conheça de fato a Jesus. É preciso que Jesus entre na minha vida. Se eu digo não a Jesus, a verdade não está em mim. A palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Por quê? Porque a verdade é a pessoa de Jesus. Consequentemente, ele torna-se então a nossa referência, o nosso prumo da verdade. Os irmãos lembram daquele livro que foi um best-seller entre o povo cristão, Em Seus Passos, o que faria Jesus? É mais ou menos essa ideia. Deixa eu ver o prumo. Como é que Jesus agiria? O que é verdadeiro nessa ação? O que é verdadeiro na minha reação, na minha percepção? Jesus é realidade. Então a verdade, ela se conecta com a realidade. Outro aspecto da verdade interessante é que a verdade é a natureza do Espírito Santo no crente. Olha que interessante isso. Em João capítulo 15, versículo 26, diz assim: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. A verdade, ela é manifesta na minha vida com a presença do Espírito da verdade. E o Espírito da verdade é o Espírito de Jesus na minha vida como crente em Jesus. A sua presença, amados, ela nos direciona, nos orienta, nos mostra a verdade. O Espírito Santo é a verdadeira agência de checagem da nossa vida. É com ele que a gente precisa ir conferir a verdade. Em capítulo 16 de João 13 diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele os guiará a toda a verdade. Então, como cristãos, como crentes em Jesus, como aqueles que têm Jesus em sua vida, você tem a condição de viver através da verdade. Como? Na absoluta dependência do Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Em que não há mudança. Não há mudança no Espírito. O Espírito é o Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria, do conhecimento. Ele é o nosso guia para a verdade. Você sabe o que nós precisamos fazer nessa época em que a gente é bombardeado por narrativas, por fake news, por pós-verdades? Além, é claro, irmãos, de checar a origem daquilo que nós recebemos antes de passar por frente, nós precisamos orar e buscar discernimento do Espírito Santo antes de aceitar aquilo como verdadeiro, antes de compartilhar aquilo ou passar aquilo para frente. Quando você recebe alguma coisa, você ora sobre aquilo? Dizem: Senhor, o que é isso aqui? Se o Espírito Santo nos guia na verdade, ele vai nos mostrar, de alguma forma, se aquilo é verdadeiro ou não. Então, busque a Deus, diante desse mundaréu de informações que nós não temos mais segurança, se elas vêm de maneira clara ou não. A minha mãezinha, que está lá no hospital, esperando lá a história da cirurgia, a minha mãe assiste muito TV aberta. Então, às vezes, você vai estabelecer uma conversa com ela, você percebe claramente a influência daquelas informações que ela recebe, nos noticiários que ela assiste. Ela já não está falando por si, ela está falando aquilo que ela ouviu. E esse é um risco que nós corremos, irmãos. Por isso que nós não podemos ser negligentes em relação a buscar de Deus, no Espírito, a direção, o conhecimento da verdade. A verdade é a nova vida em Cristo.
Isso também é outro aspecto, a nova vida. Você pode ser a verdade, eu posso ser a verdade. Se a minha nova vida é a vida de Cristo em mim. Porque Deus nos chama para sermos semelhantes a Ele. Semelhantes em tudo. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 25 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Há um tempo atrás, eu, pensando sobre esse texto, sobre essa realidade do revestir-se do novo homem, e abandonar e mortificar as obras da carne, quer dizer, matar o velho homem e revestir-se do novo. Eu descobri que a gente facilmente vive mentiras e não percebe. Né? Quando nós encontramos com Jesus, Jesus vem ao nosso encontro para mudar a nossa vida. E algumas das condutas que nós temos, da forma de reagir diante das situações, da maneira como a gente expressa os nossos sentimentos, da maneira como a gente conduz uma conversa, em muitos momentos ela parece que não coaduna com esse novo homem. Eu estou falando de mim, irmãos. Eu comecei a perceber que eu tinha algumas posturas, algumas reações. Eu acho que alguns aqui me conhecem por calmo, mas dentro de mim tem um homem de pavio curto. Entendeu? Eu não sei se vocês já perceberam que quando eu vou defender um ponto de vista meu, sai de perto porque eu defendo mesmo. Eu normalmente aumento o tom de voz. E eu comecei a perceber que essas coisas não eram do novo homem. Então eu tive que chegar diante de Deus e reconhecer o que era o velho homem dentro de mim. Dizer, olha, esse velho homem é a mentira que eu não quero propagar. A verdade é o Cristo dentro de mim. É esse novo homem que se renova na mente, que se renova no modo de agir, no modo de testemunhar, no modo de se relacionar. A nova pessoa é transformada. Como cristãos, nós somos ensinados a deixar de agir como esse velho homem. Ou seja, a gente não pode mais dizer que não sabemos agir como a nova criatura, porque as Escrituras dizem que como a nova criatura age. E o Espírito está aqui para me conduzir. E esse agir da nova criatura representa uma mudança da minha forma de pensar e do modo como eu me comporto. Porque isso evidencia quem eu sou, se eu sou uma mentira ou se eu sou uma verdade. Eu não posso continuar vivendo como o mundo vive, como o mundo age, não posso agir e reagir como ele, porque afinal de contas eu e você fomos renovados. Então se nós vivemos a conduta do velho homem, nós somos uma mentira. O novo homem, a nova criatura, em Cristo precisa ter um objetivo bem claro. O texto fala aqui, ser semelhante a Cristo. Esse tem que ser o nosso objetivo. Tanto em justiça, o texto diz, retidão, conduta, a nossa postura, como em santidade. Longe do pecado, agindo de forma diferente dos padrões do mundo, resistente à tentação, limpo pelo Espírito. Tanto a justiça como a santidade, diz o texto, tem a sua origem na verdade. Então, para eu viver em justiça e em santidade, eu preciso viver nesta verdade, que é a verdade que é Cristo na minha vida. E aquilo que Ele faz para me orientar na vida, aquilo que Ele faz para eu conduzir a minha carreira nessa jornada terrena. Portanto, diz o texto, nossa clara consciência de propósito,
que é o ser semelhante a Deus, nos leva a abandonar a mentira e viver a verdade. Agora é interessante, né, porque esse texto é falado para crentes. Você já parou para perceber isso? Esse texto de Efésios é um texto dirigido aos crentes. Então, é como se Paulo estivesse dizendo assim, vocês são uma nova criatura, parem de mentir uns para os outros. Quer dizer, tem mentira dentro do corpo de Cristo? É um alerta para nós. Né? Então, a mentira também é uma armadilha para nós, que somos crentes. Né? Falar a verdade, viver em verdade, é resultado de uma escolha consciente, que nós queremos viver. Essa história do mortificar o velho homem e revestir o novo, eu coloquei alguns post-its na frente do meu monitor, assim, para todo dia que eu sentar para trabalhar, eu ler aquilo ali, mortifique, revista-se. Mortifique e revista-se. Porque eu tenho que fazer a escolha de viver aquele dia como verdade. Não como uma fraude cristã. Eu preciso ser verdadeiro. Agora, você sabe quais são as grandes correntes que tiram a nossa liberdade? E isso se aplica a todos nós. A primeira grande corrente que tira a liberdade, a cadeia que nos prende e nos impede de ir, chama-se orgulho. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8, diz assim, o orgulho de vocês não é bom. Está falando para os crentes da igreja de Corinto. O orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Quer dizer, ele está falando, cuidado, porque o orgulho que um ou outro tem vai se espalhar no meio da comunidade. Livrem-se do fermento velho, do velho homem, do orgulho do velho homem, da velha mulher, para que sejam massa nova e sem fermento, sem orgulho, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Que palavra de alerta, irmãos. Para nós, povo de Deus. O orgulho é uma corrente pesada, irmãos. Eu sei isso de carreira. Eu sei disso de história minha. O orgulho é uma corrente pesada. O orgulho é o apego ao meu eu. O orgulho é o que nos impede de vivermos livres do pecado. O orgulho é o combustível da falsidade, porque ele não permite que a pessoa que o cultiva seja verdadeira. Ela quer parecer algo maior do que ela é. Ela quer ocupar espaços maiores do que Deus lhe deu. É perverso porque torce a verdade em relação a si e aos outros, faz com que eu me enxergue de maneira distorcida. E enxerga os outros de forma distorcida também. Então, os crentes são convidados a viver sem isso. A examinar o seu coração e dizer, Senhor, eu tenho orgulho no meu coração. Do que eu me orgulho? Da minha história? Da minha família? Dos meus feitos? Da minha voz? Do meu talento? De quem eu sou? Da minha prosperidade, sei lá do que for, orgulho é um mal. O texto diz bem claramente aqui, é um mal. É um mal porque nos aprisiona e não permite que a gente viva a verdade. Outras correntes que tiram a liberdade, que vem da prática da verdade. A liberdade que vem da prática da verdade. Tem algumas outras correntes que a gente está envolvidos muitas vezes nelas e a gente não percebe. E a gente precisa romper com essas correntes. Usando na nossa vida a verdade que é Cristo. Você conhece a corrente da conveniência? A corrente da conveniência é quando nós definimos como falar e como agir a partir do que nos
é mais conveniente, do que não nos traz problema, do que não nos traz incômodo. A corrente da conveniência, ela nos leva a negligenciar o que é o correto de Deus na nossa vida. Então, muitas vezes nós agimos exatamente assim, falamos e agimos por conta da nossa conveniência, daquilo que me convém, não daquilo que convém aos santos, como diz a palavra de Deus, aquilo que convém ao velho homem. Né? A outra corrente que nos aprisiona muitas vezes é a corrente do ter, do possuir as coisas, do manter a posse sobre coisas e pessoas, controle. Quando o critério que nós usamos para agir e para falar é o que nós vamos ganhar ou o que nós vamos perder. A corrente do ter. A outra corrente que aparece na nossa vida e que muitas vezes nos aprisiona é a corrente do viés mental. O viés mental é a maneira como você enxerga as coisas. Como é que você aplica, que parâmetros você usa para interpretar os fatos, para interpretar a linguagem, para interpretar a realidade. Né? Quando nós decidimos fazer alguma coisa ou falar a partir de uma perspectiva desconectada dos princípios de Deus, um viés puramente carnal. Essa armadilha aqui ela é extremamente factível e fácil da gente cair se você tiver com a tua Bíblia embolorada, irmãos, ou empoeirada na sua casa. Se você não usar a palavra de Deus para alimentar a sua alma, a sua mente, para renovar o seu entendimento, você vai começar a ser tomado por um viés humano, carnal, sem os princípios de Deus, e ele vai começar a te aprisionar nas mentiras desse mundo. A outra corrente é a corrente da desobediência. Nós falamos aqui que no altar da adoração que o Senhor seja exaltado, né? Você sabe qual é a maior manifestação, a principal e a indispensável e a primeira afirmação de adoração na nossa vida? É a obediência. É a obediência ao Senhor, é o que está na palavra de Deus. Então, se nós não formos obedientes ao Senhor, nós vamos ser aprisionados nas mentiras dessa vida. A corrente da ignorância é outra corrente que nos aprisiona. O que é a corrente da ignorância, irmãos? A corrente da ignorância é a corrente que surge quando nós nos acomodamos na superficialidade do conhecimento de Deus. Nós somos rasos, nós temos preguiça de conhecer, preguiça de nos aprofundar no conhecimento de Deus, nas riquezas da sabedoria, do conhecimento de Deus, como nós lemos hoje. Muito conectado com aquela ideia do viés mental. A corrente da ignorância é a corrente daquele que acha que tem razão sem conhecer a realidade. E aquele que quer persuadir sem estar conectado com a verdade de Deus. Corrente da ignorância, preguiça de conhecer. É uma corrente que nos aprisiona. E a última corrente que eu quero mencionar aqui é a corrente da necessidade de aceitação e reconhecimento. Essa aqui, gente, ela é perigosa, porque ela é sutil. E ela é construída através da nossa história, das nossas relações. Nós começamos a criar no nosso coração uma necessidade de ser aceito pelos outros, de ser reconhecido como quem somos, né? Então nós ficamos extremamente vulneráveis às prisões da mentira quando falamos ou fazemos algo porque desejamos ser aceitos, ser reconhecidos, não ser rejeitados, não ser abandonados, não ser excluídos. Quando o critério da nossa decisão, do nosso agir, é como os outros vão imaginar a minha vida. Como é que eles vão falar de mim? Como eles vão
me aceitar, eu vou ser rejeitado do grupo, eu não vou poder participar mais daquela patota, daquele grupo de pessoas. Então, necessidade de aceitação e reconhecimento nos leva a cair em correntes de mentira, irmãos. Porque nós começamos a criar falsas verdades para sermos aceitos. E a gente precisa ficar vigilante. Porque se essa corrente estiver amarrada na minha perna, na minha vida, eu quero tirá-la. Porque nós somos perfeitamente aceitos em Cristo Jesus. Nós somos reconhecidos como filhos de Deus, redimidos pelo seu sangue, alvo da sua graça, certos da sua esperança. O meu maior valor está em Cristo, não naquilo que o outro pensa de mim. Então, por isso que a verdade, ela nos liberta. Porque se você tiver essa consciência e viver a realidade da aceitação que Jesus oferece, você não vai cair nessa corrente que faz perder a tua liberdade. Chegando já à nossa conclusão, Jesus disse assim aos que creram nele, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo tem sido repetido nesse país várias e várias e várias vezes. E eu oro para que aqueles que o repetem sejam tomados pela compreensão que Deus quer que eles tenham dessa verdade. A verdade firmada em Cristo, a verdade aprumada na palavra de Cristo. O que Jesus está fazendo aqui com essa palavra, com essa expressão? Ele está nos convidando a termos uma vida completamente conectada e dependente dele. Cheia, repleta do seu Espírito Santo da verdade. Aprumada na sua palavra. Então, quando ele fala para nós conhecermos a verdade e ela nos liberta, ele está falando que nós vamos vivenciar ele como a verdade da nossa vida. Como parâmetro para se relacionar com toda essa gama de verdades, entre aspas, que estão aí espalhadas por esse mundo. Não adianta você recusar simplesmente ouvir. Ela vai te envolver e você precisa estar completamente conectado e dependente de Jesus, para não ser aprisionado. Ele está nos convidando a sermos livres nesse tempo hostil em que vivemos. Nós estamos rodeados de mentiras, de enganos, de falsidades, de pecado, e que em todo tempo é lançado em abundância sobre nós, com o objetivo de nos aprisionar, tirar a nossa liberdade. Jesus disse que é possível ser livre, conhecer a sua verdade, conhecer a Ele que é a verdade, e se relacionando com o mundo como ele se relaciona. Por meio de Jesus se relacionar com tudo isso. Mas ele também está nos convidando a sermos mais sábios, buscando o temor a Deus, o conhecimento, o discernimento de Deus para orientar as nossas escolhas, naquilo que fazemos, naquilo que falamos. A sua justiça, a minha santidade, deve ser nossa forma de viver a verdade. A justiça de Jesus presente na sua vida. A santidade do Espírito presente na sua vida. Precisa ser a minha verdade para enfrentar esse mundo complicado que a gente está vivendo. Eu quero só terminar lendo um texto de Jeremias, um versículo só de Jeremias, porque ele me chamou a atenção para a nossa responsabilidade em relação à verdade. Vocês sabem que quando Jeremias pregava, a nação de Israel estava prestes a ser exilada. Jerusalém estava cercada. E a angústia e o temor estava presente naquela nação, naquele momento. E então Deus fala assim para Jeremias:
Percorram as ruas de Jerusalém. Olhem e observem. Procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Honestidade e verdade. Isso lembra muito aquela passagem de Ló, né? Saindo da cidade de Sodoma e Gomorra. Se encontrar alguém lá, justo e verdadeiro. Então eu vejo que Deus nos chama para viver assim. A nossa cidade depende disso. A maneira como Deus vai agir no nosso país depende disso. Se Deus nos encontrar como Ele espera encontrar, com a sua justiça, com a sua verdade, Deus vai agir na nossa nação, Deus vai agir na nossa cidade, Deus vai agir lá no seu bairro, Deus vai agir lá no seu trabalho. Porque Ele é um Deus que quer perdoar e quer restaurar, mas Ele quer começar com a nossa vida. A nossa vida é a referência de Jesus nesse mundo. Então, vamos orar ao Senhor? Pai, mas somos gratos ao Senhor por Tua palavra, Senhor. Somos gratos porque o Senhor tem se revelado em nossa vida por meio do Teu Filho Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E não há sombra de dúvida de que Ele é o único meio para sermos perdoados, redimidos e para termos uma vida verdadeira, uma vida onde o Senhor esteja presente, onde o Teu Espírito nos guia, nos orienta, nos faz viver em justiça, em honestidade, em verdade. Nós temos vivido tempos complicados, Senhor. Nós temos sido assodados por afirmações, por fatos, por acontecimentos que trazem angústia e temor no nosso coração em relação ao presente, em relação ao futuro. E muitas vezes nós somos enganados por essa horda de mentiras, de falsidades, essas fake news que rodam por aí, essas aparentes verdades, essas narrativas que se repetem. E nós queremos pedir ao Senhor que nos capacite a sermos instrumentos de discernimento. Nos coloca no nosso coração a vontade de buscá-lo, de conhecê-lo em profundidade, de viver intensamente a Tua palavra, para sermos referência da verdade nesse mundo, Senhor. Referência no nosso lar, referência na nossa cidade. Nós queremos expressar, Deus, nesse mundo, a realidade viva do Senhor Jesus. O Senhor que é a verdade. Pedimos, Pai amado, que nos capacite a vivermos dessa forma. Em nome de Jesus. Amém.